Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo semanal em que o foco é um momento de estudo bíblico aqui pela comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo aí. Já te convido a curtir, a compartilhar também esta página e este vídeo e informo de bate-pronto que a gente está fazendo estudos bíblicos olhando para as Escrituras e percebendo a presença da igreja cristã em determinados locais e analisando mudanças e algumas características ali produzidas, tendo em vista a presença da igreja cristã há 120 anos aqui junto à comunidade luterana Cristo, aqui de Porto Alegre. Hoje a gente quer falar sobre a igreja que se reunia na casa de um homem chamado Filemon. A igreja que se reunia na casa de um homem chamado Filemon. Isso é muito importante. Sempre costumamos destacar que a igreja está, quando a gente fala em igreja, a gente não está falando do templo, da construção, nem da denominação, mas da reunião de pessoas em nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre a reunião das pessoas em nome de Jesus na casa de um homem chamado Filemon. E a gente vai então observar dois livros da Bíblia que têm relação com esta igreja diretamente. E é muito importante, especialmente para aqueles que são cristãos, conhecer as Sagradas Escrituras. E eu tenho a impressão que muitos de nós cristãos conhecem muito pouco das Escrituras Sagradas em seus detalhes, em suas movimentações e até às vezes na sua mensagem. Então essa é a nossa intenção com este vídeo, tá? Então é a igreja na casa de Filemon. Tem um assunto assim que vai estar um pouco mais centralizado, que é a escravidão. Exatamente. Trata dessa situação social triste, ocorrida durante muitas partes da história da humanidade. E talvez fazer a pergunta aqui dentro do estudo bíblico, como a Bíblia trata esse assunto? Quais são as críticas ao cristianismo dentro desse assunto e como a gente percebe literalmente no texto a ação da palavra de Deus diante desse assunto? Bem interessante. Então eu quero convidar você para acompanhar e orar desde já que o Espírito Santo abençoe o meu falar e o refletir de cada um de vocês, tá? Antes assim de entrar no assunto propriamente dito, é muito importante lembrar que a presença da igreja na vida das pessoas, ou vamos falar de uma maneira diferente, da palavra de Deus na vida das pessoas, produz transformação. Esse é um ponto inicial, sabe? Quando a palavra diz pelos frutos conhecereis, é que a fé, ela naturalmente dá os seus frutos de transformação numa vida individual e também na vida social. É preponderante entender isso. Caso isso não seja um princípio e não ocorra, é quando o sal perde o seu gosto e não serve para nada mais a não ser jogado fora. É quando uma árvore infrutífera precisa ser cortada. Então é necessário, é preponderante que isso ocorra. É algo que se percebe claramente. E a gente vai ver o quanto que então a igreja na casa de Filemon, que logo eu quero falar em que cidade que era, também assim na sua mensagem básica da palavra de Deus produz transformações, movimentações na vida de indivíduos e na vida da igreja como um todo, ok? Vamos lá então, com calma, dando uma olhada nesse princípio. Então, primeiramente uma curiosidade, até um desafio, digamos assim, né? Onde é que ficava a igreja que se reunia na casa de Filemon? Em que cidade que ficava isso? Você sabe? É um dos livros da Bíblia, né? Muitos aí que leem a Bíblia e conhecem a Bíblia poderão saber e responder. Onde é que ficava a casa de Filemon? Tem um dos livros da Bíblia que recebe esse título, Filemon. Onde é que ficava
Onde é que morava esse cidadão? Respondo para vocês então, né? E até digo assim, quem não se lembrou direito tem que dar uma estudada melhor no Novo Testamento, porque está na base dos livros ali, de 2 livros. Está na cidade, desculpe, de Colossos. Lembra que tem uma carta, um livro, Carta de Paulo aos Colossenses? Então esses 2 livros assim vão estar um pouco mais na base do estudo bíblico de hoje, tá? A Carta de Paulo aos Colossenses e a Carta de Paulo a Filemon, que só tem um capítulo que você pode ler com tranquilidade e facilidade, é um dos livros aí da Bíblia. Então ficava na cidade de Colossos. Algumas informações técnicas assim sobre essa igreja na cidade de Colossos. Lembrando aqui, abrindo parênteses, nós vamos chegar na escravidão daqui a pouco, tá? Vamos falar da escravidão. Mas algumas informações técnicas então da igreja na cidade de Colossos. Foi uma das poucas igrejas assim que Paulo não visitou. E uma das poucas cartas endereçadas a igrejas, por exemplo, a carta de Paulo aos Colossenses, em que Paulo escreve para cristãos que ele não conheceu. E é curioso e é legal, bonito isso. Por quê? Porque foi uma igreja que nasceu do trabalho de um outro pregador da palavra, que era o Epáfras, né? Chamado de colaborador de Paulo. O Epáfras é que teve lá na cidade de Colossos e que originou, fundou, né, junto com outros cristãos, essa igreja. E aí, como ponto de encontro, eles se reuniam na casa de um dos cristãos chamado Filemon, que era um senhor que tinha uma certa independência financeira e tinha inclusive escravos. E aqui a gente começa então a lidar com esse tema tão delicado na história da humanidade, e a gente quer olhar com sinceridade para os textos bíblicos e compreender como que lida com eles, né? Então é interessante assim que isso ocorreu. Então, a carta, primeiro assim, rapidamente, alguns comentários sobre a carta aos Colossenses. A gente quer se firmar um pouco mais na carta a Filemon, mas a carta aos Colossenses mostra e fortalece a igreja para enfrentar pressões externas. A gente tem assim o capítulo 1 e 2 ali de Filipenses, que destaca muito a divindade de Jesus. Tem um poema sobre a divindade de Jesus, destaca de uma maneira assim muito bonita e enfática isso. E aí depois começa a lidar um pouco então com as pressões que os cristãos estavam recebendo de 2 lados diferentes nesta cidade. De um lado, do politeísmo romano, parece que muitos que tinham sido convertidos à fé cristã, assim como tem o deus Hermes, Júpiter, enfim, deuses da mitologia romana, parece assim que num primeiro momento Jesus foi colocado como se fosse mais um desses deuses, né? Então Paulo coloca a devida ordem, dizendo que ele está acima de todas as coisas, que para ele, em nome dele, todas as coisas foram feitas, né? Quer dizer, olha, não tem nada a ver, não é só mais um destes, entre aspas, deuses ou santos. Ele é o Rei dos Reis. E por outro lado, há uma pressão na cidade de Colossos em torno do legalismo judaico, né? Que continuava focando a salvação mediante as obras e o cumprimento das regras. Então, a palavra de Deus, a igreja de Colossos também trabalha dentro desse aspecto assim, tá? Mas o que eu quero comentar hoje para vocês vai em torno um pouco mais da carta de Paulo a Filemon. Um capítulo só, mas mostra o potencial do evangelho em mudar estruturas extremamente sólidas dentro do Império Romano. E uma estrutura muito sólida era vou usar chamar de família, ainda que não seja bem a família que nós temos como composição mental, mas era assim, onde tinha um senhor romano
cuja família, mesmo a esposa, a mulher e os servos eram muito subordinados a ele. Ele era o senhor, o resto quase tudo eram propriedades dele. E aí dentro dessa cultura tinha aí os escravos, os servos. Não é assim igual à cultura de escravidão que nós conhecemos na América, em especial a partir dos escravos africanos. Era um pouco diferente essa perspectiva, né? A maioria dos escravos eram escravos de guerra, né? Países vencidos, invadidos, eram trazidos como servos, escravos. Alguns escravos existiam por causa de dívidas, né? Uma dívida que não conseguiam pagar, então a servidão era uma posição social instituída e comum. Digo mais, não só nessa cultura, mas em todas as circunvizinhanças da cultura daquela época. Então havia uma normalidade nesse aspecto assim. E falar contra isso era muito pouco comum. E aí então a gente percebe o espírito bombástico, transformador do Evangelho de dentro para fora. Porque se a gente pega a carta aos Colossenses e especialmente a carta a Filemão, a gente percebe sublinhado noções nítidas da igualdade. A palavra de Deus insiste em colocar todos em pé de igualdade. Todos somos igualmente pecadores e todos carecemos da glória de Deus. Mas não é só nesse aspecto assim maior, assim, não. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus, ela especifica a igualdade nas duas cartas, nesse ambiente onde a escravidão fazia parte dos fundamentos da sociedade. E isso é muito relevante. Talvez isso passe despercebido aos nossos olhos na leitura, mas se nós compreendemos esse contexto da época bíblica, a gente percebe o quanto a palavra bíblica é palavra de Deus, revolucionária, transformadora também nas nossas vidas. Então, só para vocês perceberem um texto bíblico bem direto sobre este tema, o tema da igualdade, está em Colossenses 3, 10 a 11. Colossenses, o livro que a gente está analisando, 3, 10 a 11. Ele começa dizendo que aqueles que estão em Cristo se revestiram da nova natureza que se renova para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. E aí está escrito assim, aqui não pode haver mais grego e judeu, ou seja, diferença entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, e aí escravo livre. Ou seja, não tem mais divisão ou desigualdade, mas Cristo é tudo e está em todos. E no livro de Colossenses, uma palavra dirigida aos servos e senhores, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao capítulo 4, versículo 1. Tá? Aliás, isso é uma característica das cartas de Paulo. Ao final das cartas de Paulo no Novo Testamento, sempre tem orientações específicas para diferentes tipos de pessoas da sociedade. Maridos, esposas, jovens, crianças, enfim, né? E dentro disso sempre também tinha uma palavra aos servos e aos senhores. Curioso, né? Porque, como eu disse para você, estava instituído isso socialmente. E tinham muitos escravos que tinham sido convertidos à fé cristã e tinha muitos donos, senhores, que tinham sido convertidos à fé cristã. Então tinha uma palavra de orientação para ambos, em diferentes partes do Novo Testamento. É bem interessante isso, né? Por exemplo, assim, só para vocês terem as citações, em Efésios 6:5 tem essa citação, em 1 Timóteo 6, em Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10, entre outros. Aos servos, e aí vem a recomendação, tá? Como a gente está usando como base aqui mais a carta aos Colossenses e a Filemão, deixa eu ler aqui o que está escrito em Colossenses 3, 22 até o versículo 1 do capítulo 4. Diz assim, ó, servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra,
não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Agora, só um momento assim, né? Quando a gente lê essa parte aqui, a gente fica assim, tá, mas para aí, só um pouquinho. Parece que está apoiando a escravidão, mantendo o sistema no ponto ali em que deve se manter. Estranho, isso será dessa forma mesmo, enfim, né? Mas é preciso entender que nem assim nós temos a palavra bíblica sobre vocações, que a gente percebe lá em 1 Coríntios 7, né? Ela diz assim, porque causava estranheza as pessoas que iam se convertendo e eram gentios, ou judeus, ou escravos, ou servos, né? O apóstolo Paulo, a palavra de Deus, diz assim, olha, continue servindo no lugar onde é que você está. Né? Se você é servo, viva bem a vida de um bom servo. E o apóstolo Paulo diz, se você tiver a oportunidade de ser livre, liberte-se, porque em Cristo nós somos livres. Mas a palavra queria dizer o seguinte, você pode ser... A fé cristã, ela transcende a sua posição social. Né? Não é porque você é patrão que não pode ser cristão, não é porque você é servo que não pode ser cristão. Então há orientações de um bom viver e um bom servir como cristão dentro dessas diferentes, entre aspas, vocações. Só que veja como a sequência do texto de Colossenses diz, no capítulo 4, versículo 1, agora dirigindo-se aos servos, senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Olha, tratem com justiça e igualdade. Essa expressão, pessoal, é explosiva para a época. Não compreenderia-se dentro do modo de vida. Tratem com igualdade, porque vocês todos têm um Senhor no céu. É bombástica essa expressão, é transformadora essa expressão. Tá? E assim, ó, eu vou entrar logo na carta ao Filemão, tá? Que daí sim é diretamente clara a postura da fé cristã como todos iguais. E isso é bem legal da gente reafirmar. Né? Mas antes, deixa eu mostrar também essa postura de igualdade em outras cartas bíblicas. Às vezes se fala, né, da questão da escravidão, tem se falado muito também de homens e mulheres, né? E perceba agora, eu vou ler um trecho da Bíblia. Ó, atenção, Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28, diz assim, ó, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Agora olha só, o versículo 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Percebe, pessoal? Está muito bem sublinhado que somos iguais perante Deus. Né? Então, essa distinção até de escravos e senhores, como aqui em Gálatas de homens e mulheres, está muito claro. Tá? Muito claro. Ok? Joia? Pode parecer isso óbvio para os nossos dias, mas na história da humanidade isso não é tão óbvio assim. E agora eu quero entrar na carta a Filemão. E já assim anteceder, dizer, né, em que sentido que essa carta é relevante quando se fala na questão dos escravos e servos, é porque Paulo escreve a Filemão, para o Filemão receber de volta um servo, entre aspas, escravo fujão, que merecia ser condenado, e que o receba, que o perdoe, e que o trate não como servo, mas como irmão na fé, porque são iguais.
Gente, pode parecer muito simples, muito fácil para a nossa época, mas essa palavra de Deus é sal transformador, é um elemento transformador para aquela sociedade. Tá? E antes então de ler esse texto, pessoal, há muitas críticas pela posição da igreja cristã ao longo da história de conivência, né? De ser assim, de manter a ordem injusta da sociedade. E isso pode ser verdade em muitos lugares, né? Apoiando patrões, mantendo a situação assim do jeito que está, né? Mas é preciso lembrar que a posição errada de indivíduos, muitas vezes egoístas, não coloca em xeque aquilo que efetivamente a palavra de Deus direciona. Tá? E a carta a Filemon é um exemplo disso. Então deixa eu colocar um pouquinho para vocês aí, ó. É importante conhecer a Bíblia, gente, conhecer a Bíblia. É um livro da Bíblia, Filemon, tem um capítulo, importante conhecer o contexto. Então assim, ó, eu falei de dois livros, Colossenses e Filemon. Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma, quando escreveu essas cartas. Escreveu uma carta, Colossenses, que tem 4 capítulos, aborda outras circunstâncias, outros assuntos, e na mesma ocasião escreveu o livro de Filemon. Aí teve um cara, o Tíquico, ele levou essas 2 cartas junto até Colossos, até a igreja que se reunia na casa de Filemon, e lá entregou essas cartas que foram lidas pelo povo de Deus como uma carta inspirada e apostólica, como nós recebemos hoje. Tá? Só que a característica curiosa de Filemon é que esta carta, além de ser endereçada para a igreja que se reunia na casa de Filemon, era também um assunto pessoal para o próprio Filemon. E o assunto, como há pouco disse, era esse, que Onésimo, a Bíblia não escreve as circunstâncias, mas ele fugiu da casa de Filemon. Talvez até tenha roubado algo e fugido. Por algumas circunstâncias diferentes da vida, esse escravo chamado Onésimo encontrou-se com o apóstolo Paulo na prisão. E segundo Paulo, ali na prisão, ele tornou-se filho espiritual. Creu no Senhor Jesus. E foi muito útil a Paulo. Não dá a entender que Onésimo estava preso ou não, mas que teve esse encontro com o apóstolo Paulo por ali. E o apóstolo Paulo disse que Onésimo era muito útil. Então dá uma ideia de que ele não estava preso, mas solto, visitando-o na cadeia. Mas Paulo sabe que Onésimo não pode viver a sua vida de fé cristã sem resolver um problema que ele deixou para trás. E perdoar-se com quem ele ofendeu. E quem ele ofendeu? O seu antigo patrão, o seu senhor Filemon. E aí Paulo pede que Filemon receba esse escravo fujão, que era digno de condenação, que o perdoe e que o receba não apenas como servo, mas como um irmão na fé, como um igual. Claro que Paulo não estava desestruturando toda a sociedade, mas o Onésimo vai ser útil para ti, ele vai trabalhar para ti, mas lembre-se, ele é um irmão na fé. O que Paulo está trazendo aqui num assunto pessoal entre Filemon e Onésimo é algo fundamental, que é a reconciliação. 2 Coríntios 5 diz que o nosso ministério é um ministério de reconciliação. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Do arrependimento e da busca por reconciliação com Deus e uns com os outros. Você precisa se reconciliar com alguém? Lembre-se que esse não é um assunto trivial. Ele é fundamental na fé cristã. De apresentar-se com consciência limpa, de pedir perdão pelo que falhou, de buscar a paz. E Paulo aqui age como intercessor em favor desse escravo chamado Onésimo. Vou ler então um trecho da Bíblia aqui, a partir do versículo 16 desse capítulo. Ele diz assim, Paulo escreve assim para o Filemon:
Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, perceba, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Aí Paulo apela, dizendo assim, portanto, se você me considera companheiro, né, um igual na comunhão de fé, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo isso na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei, diz Paulo. Aí Paulo abre um parênteses assim, é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo, ele diz. Aí no versículo 21, certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Né? A intenção de visitá-los. Lembrem-se. Filemon era o cara muito respeitado. O Epáfras, digamos que é o pastor que pregava a palavra lá, fez com que os cultos acontecessem na casa do Filemon. E Paulo escreve a carta a Filemon relembrando que diante de Cristo todos somos iguais. Esse é o teor do Evangelho. E pede que ele perdoe Onésimo, mesmo que Onésimo tenha culpa, mesmo que Onésimo tenha feito algo de errado, perdoe ele, como Cristo nos perdoa, e que ele seja útil para você e que vocês vivam em paz, o ministério da reconciliação. Gente, ao trazer esse assunto de hoje, da igreja na casa do Filemon, ou na cidade de Colossos, mostro o como de fato a palavra de Deus vem repreender, consolar é verdade, recriar é verdade, reanimar, dar vida, mas também transformar a partir das realidades individuais e sociais, mesmo com assuntos tão delicados como a escravidão. No momento em que eu sou escravo e não posso deixar de sê-lo, Paulo tem conselhos, a palavra de Deus, olha, faça as coisas, é difícil, mas faça como se fosse para o próprio Senhor, sirva dentro dos seus aspectos. Mas lembre-se também, se você tiver condições de ser liberto, que seja, lembre-se, Cristo libertou e nos dá liberdade. Então ele trabalha isso. E aí quando ele se dirige ao Senhor, ele não deixa por menos, ele trate com igualdade, com humanidade. Né? E quantos senhores abusaram, né, dos seus servos, dos seus empregados. Quantos hoje em dia, mesmo não havendo um sistema de escravidão, quantos abusam do trabalho dos seus empregados. Então essa relação de justiça, a palavra de Deus nos confronta. A igreja, a proclamação nos confronta, né, nos confronta. Assim como João Batista, na sua pregação, confrontou pessoas de diferentes vocações. Você é soldado, olha, né, exerça com justiça. Você é cobrador de impostos, não cobre mais do que o necessário. Quer dizer, haja com justiça. A tua fé precisa frutificar, refletir na tua vida social. E lá na igreja de Colossos, né, lá na igreja, na casa de Filemon, isso também apareceu. Isso também aparece entre nós. A palavra de Deus que foi pregada por Epáfras em Colossos também é pregada aqui em Porto Alegre, também é pregada em muitas diferentes cidades. E que esta palavra, com o poder do Espírito Santo, confronte nossas vidas, transforme mal em bem, redirecione a vida da gente de acordo com a santa vontade de Deus. E que a gente não fique teimoso
em nossos velhos padrões pecaminosos, mas que a gente encare com humildade, né? E permita que o Espírito Santo nos transforme, conforme Ele assim nos destina. Especialmente centralizando a graça de Jesus, né? Que nos libertou, libertou a todos nós de uma escravidão. Você sabe que, na verdade, todos nós, de certa forma, nascemos escravos do pecado. E você sozinho, eu sozinho, quando percebo essa escravidão, não consigo me libertar. Mas em Cristo há áreas de liberdade, no perdão, na sua graça e na força que Ele nos dá para enfrentar e viver toda e qualquer situação. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a transformação é que a palavra é pregada a todos nós. Certo, pessoal? Hoje, então, lidamos aí desse estudo bíblico, nessa análise bíblica, com os livros de Filemon. É um livro do Novo Testamento que tem um capítulo, em que Paulo escreve para um senhor, para que ele receba um escravo fujão, e não só receba, mas que Paulo pede que ele confronte, que ele reentenda o tema da escravidão, porque ele é igual ao Senhor, porque ambos têm um Senhor, que é Jesus Cristo. Receba-o, diz Paulo, não como um servo, mas como um irmão na fé, porque em Cristo todos somos iguais. Aí o livro de Filemon. E também no livro de Colossenses, né, lidar com as pressões do politeísmo romano, as pressões da imoralidade daquela sociedade, as pressões do legalismo judeu, para que sejam de fato livres de tudo isso em Cristo Jesus. E ainda eu concluí falando que, na verdade, todos nós nascemos escravos do pecado e que em Jesus, e com o preço que Ele pagou por nós, com seu sangue, nos comprou e nos libertou. Que nessa liberdade a gente tenha vontade, expressão de produzir justiça social, de cuidar das pessoas ao nosso redor, uns dos outros, na vocação para a qual nós fomos chamados. Certo, gente? Essa é a nossa conversa de hoje, mais ou menos sempre uns 30 minutos, chegamos aí a esse tempo. Que Deus então abençoe cada um de vocês, que os guarde, e nós nos colocamos à disposição aqui na Comunidade Luterana Cristo para tirar suas dúvidas, pregar ainda melhor e mais individualmente a palavra de Deus, e qualquer situação, entre em contato com a gente, escreva para a gente, para que a gente possa juntos nos edificarmos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que toda semana nós publicamos um vídeo destes, né, com comentários em estudo bíblico nas quintas-feiras. Então você pode acompanhar também os nossos momentos de culto, de pregação da palavra, que também publicamos nesses canais, também esses estudos bíblicos aí nas quintas-feiras, certo? Até a próxima, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!